Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre linguagem das histórias em quadrinhos. Sim, sim, sim! O que é, como vive e o que come. Veremos tudo isso e muito mais no nosso FabFlix, o seu streaming de língua portuguesa. Então, neste episódio, identificaremos nos textos das histórias em quadrinhos os mais diversos recursos expressivos, como humor, crítica e ironia. Tan, 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 tan. Vamos um pouquinho então à história da história em quadrinhos, certo? Bom, tem a data aí de início mais ou menos no século XIX, século XX. Yeah! E tem a denominação de comics, que vem do inglês, por causa dessa dedicação que a história em quadrinho faz tanto para a comédia e o humor. Interessante, não? Temos aí, no mundo dos quadrinhos, o nosso primeiro super-herói aí, que foi criado no final da década de 30, depois da Segunda Guerra Mundial, que surge, então, o primeiro Superman, depois vem o Capitão América, Mulher Maravilha e o Batman. Os nossos super-heróis aí, tomando todo esse universo dos quadrinhos. E não é à toa que vem também num momento em que os Estados Unidos queria demonstrar toda a sua nacionalidade e cria aí heróis muito, mas muito americanos, certo? Bem americanizados aí, até com as cores da bandeira dos Estados Unidos em suas roupas. Pois é. E aí nós temos o exemplo do Capitão América aí, que tem todo esse envolvimento com a Segunda Guerra, em que o nosso herói enfrenta os nazistas, né, dando um super soco aí em Heil Hitler. Estados Unidos sempre enfrentando e obviamente ganhando, né, que é o caso ali. Bom, as histórias em quadrinhos é um gênero textual, certo, que se caracteriza por narrar uma história numa sequência de quadrinhos, por isso história em quadrinhos. Sério, Fabi? Tranquilo isso, né? E obviamente que ele vai envolver aí a linguagem não verbal, que são as imagens, certo? Com o texto, que é a linguagem verbal. E aí perceba que o quadrinho tem que ter um senso de síntese muito apurado, porque dentro dos balões não pode ter muito texto. Então, a escolha da palavra é muito importante, assim como a imagem, que vai dizer muito mais do que as palavras que contém ali no texto, contribuindo assim para criar uma história com começo, meio e fim no quadrinho, certo? E vamos à estrutura, certo? Então, para que eu possa contar essa história em uma sequência de quadros, o texto não pode ficar longe e eu tenho que fazer um bom uso das minhas palavras e dos meus desenhos também para representar, certo? Por isso que os balões que trazem a fala dos personagens também trazem todo um significado deles. Eu posso escolher N tipos de balões para contribuir com a minha fala. Então, por exemplo, esse primeiro eu posso usar um pouco mais para um nervosismo, ele falando. O balão normal de pensamento, eu posso trazer um balão assim, ó, que eu tenho gotinhas. O balão pode chorar por si só, para representar uma fala chorosa do personagem e assim por diante. Como não só trazer as palavras, mas também algumas imagens que tenham um significado muito forte para a cena e que possa até gerar um humor, uma crítica e assim por diante. Enfim, é através dos balões que os nossos personagens falarão e o formato deles já contribui para isso, certo? Vamos ver o exemplo aí do nosso querido Calvin. Eu sou um homem simples, Haroldo. Mas ontem você queria um carro movido a energia nuclear que pudesse se transformar em um avião com mísseis rastreadores de calor. Eu sou um homem simples de gosto requintado. Eita, que esse é o nosso Calvin, sempre muito engraçadinho, conversando com o seu bicho de pelúcia e o seu amigo imaginário. E, obviamente, que por trás disso ele traz um cunho crítico muito grande nas suas tirinhas.
Temos também parte da estrutura as legendas, que é um pequeno texto que descreve algum fato ou informa alguma coisa. Ele costuma ser uma caixa explicativa, certo? Que aparece como uma voz de um narrador, que tenta nos dar aí alguma noção do que nós veremos na sequência dos quadrinhos. Aí, como exemplo, coloquei essa legenda aí, ó. Como o raiar do dia, os fantasmas voltam apressadamente das suas arrepiantes assombrações. Então, isso é uma legenda, tá dando um contexto desse quadrinho, e aí vem o próprio fantasma com a sua fala. Ha, ha, ha! Aquele pessoal nunca mais vai esquecer esta noite. Ho, ho, ho. Não sei se eu fiz o ho, ho, ho bem, mas ok. Vai. Bom, e como já falamos aí, a própria imagem que tentará traduzir talvez uma fala inteira de um personagem. Eu posso evitar essa fala dentro de um balão se eu faço um desenho que corresponda à expressão, né, à linguagem corporal que eu queira transmitir do meu personagem. Então, nada mais são do que esses traços, as formas, as cores, tudo que ajude a passar a ideia de movimento, ação, estado de espírito dos personagens sem o uso de palavras. Então veja que a imagem é um grande aliado para dar sentido ao quadrinho, numa sequência em que eu não tenho textos longos, né? Porque não cabe textos muito longos nos nossos balões, ok? Bom, a linguagem aí, ela pode ser tanto formal, que é uma linguagem mais curta, né? Você tem quadrinhos que até brincam com essa linguagem formal, como informal, que é uma linguagem mais despojada, coloquial da fala. Geralmente, a fala sempre vai corresponder ao meu personagem. Então, se eu tiver um personagem mais descontraído, a minha fala vai ter que vir de acordo com este personagem, certo? E olha aí, outro exemplo do nosso Calvin, nosso querido. Por que eu não posso ficar acordado até tarde? Vocês podem. Isso não é justo. O mundo não é justo, Calvin. E ele diz: eu sei, mas porque ele não pode ser injusto a meu favor. E eis que é o nosso grande pensamento, na verdade. Ai, ai, Calvin, maravilhoso. E aí, para essa linguagem também, o que muito pode contribuir são as onomatopeias, né? Que é quando eu reproduzo o som de um determinado animal ou de uma determinada ação, como esse caso de puff, tentando imitar aí o som de uma porrada, ou o próprio uau, uau, uau do cachorro, crash, puff, né? Que tentam trazer aí a sonoridade para o nosso quadrinho e representam algo da interpretação deles também, ok? Junto com isso também eu tenho as nossas interjeições, né? Os nossos quadrinhos às vezes trazem falas muito pontuais e as interjeições contribuem para isso. E aí eu tenho como interjeição aí: nossa, ai que bom, amei, uau! Esses são então alguns das estruturas do nosso quadrinho. E é isso que eu coloquei um outro aí agora da Mafalda, nossa querida menina também, que faz cada reflexão. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Pois é, não é mesmo? Bom, então falamos um pouquinho da história em quadrinhos. Essas são nossas referências e até a próxima.